Making Burgers Like Old Times. O mundo mudou quando a almôndega virou hambúrguer. Coloquei na minha cabeça desde o primeiro momento que a carne não ser industrializada, que o queijo ser uma coisa mais natural, ou de todos os produtos não terem conservantes que vão prejudicar essa experiência ou manter a alma do negócio do início, é o que eu vou ter que batalhar para sempre. Eles são uma das 5 maiores vendas de delivery do Brasil. E eles só têm 3 unidades de restaurante aberto. A verba financeira é de peixe pequeno, mas a gente tem um investimento de coração bilionário. Primeiro dia que a gente abriu, 10 minutos de ligar a loja, 800 pedidos. Qual que é o segredo por trás de tanta vontade de Pérez nas pessoas? Quando chegou a pandemia, a gente chegava a entregar em 13 minutos. A gente estava no auge, assim, da operação. A gente abria 11 horas, às vezes 9 horas já tinha gente lá. É mais difícil? Com certeza. Mas isso não quer dizer que você muda porque é mais difícil. Desmarketize-se! Esse podcast é sobre o marketing que não parece marketing. E se você quer aprender mais sobre isso, vem passar um dia comigo no Desmarketing Day. É imperdível, assim como esse episódio que começa agora. Olá, meus camaradas! Vocês não vão acreditar como vai ser esse episódio de hoje. Esse aqui é o primeiro episódio que a gente tem uma dupla, não tem uma pessoa só. E o primeiro episódio que a gente tem uma marca que talvez não tenha todos esses bilhões de reais de investimento de marketing que você vê por aí, mas que faz um barulho muito legal, que é uma verdadeira aula de marketing. Uma rede de restaurantes que tem 3, está abrindo a 4ª unidade apenas agora, mas que olha, tá aí uma marca que eu aprendi a admirar, não só a marca, mas as pessoas que estão por trás dessa marca também, e que finalmente nós estamos gravando juntos depois de um monte de pedidos que rolaram aí na internet, hein? Sabe quem que eu tô falando? Sabe, vou deixar você pensar aí. Não, vamos direto ao ponto. Estou recebendo aqui a dupla que está por trás da marca de hambúrgueres que bomba aqui em São Paulo, o Pérez. Já ouviu falar, não? Estou aqui com ele, Henrique e Jean. E aí, dupla, como é que vocês estão? Finalmente, Obrigado. João. Tudo obrigado beleza, por nos gente? receber, muito obrigado. No meu mercado, me acompanham de Henrique. Cadê o encontro de você com o João desde a época de McDonald's? Então, finalmente. Chegou. Chegou o O momento. pessoal não sabe que a gente já tinha contato, né? O bastidor. Será que a gente pode contar essas coisas? Pô, tinha muita... Fica aí que nós vamos contar coisas. Mas na hora, muito prazer mesmo. Tô super feliz aqui. Eu lembro quando você lançou o primeiro, nossa, será que um dia eu vou estar lá? Então, muito legal hoje pra mim. Show, sensacional. Vamos começar do começo. Vocês podem me contar qual que é o tamanho desse negócio? Jean, conta pra gente, qual o tamanho do Pérez hoje aqui no Brasil? Bem, a gente está falando de uma empresa que tem hoje 3 operações de loja física, que você comentou, né? E a gente também tem 8 operações de delivery, né? A gente está entre as 5 maiores marcas de delivery de hambúrguer do Brasil, né? Então você está falando de número 1, obviamente, é o McDonald's, aí tem Madeiro, Burger King, algumas outras redes, e a gente está entre as 5 maiores marcas de delivery do Brasil. Uau! A gente está falando de uma ordem aí mais ou menos de quase 800 mil, 900 mil pedidos de delivery por ano. Então, é um negócio bem relevante já. Sensacional, vocês vendem mais no delivery do que na unidade física ali no restaurante. Por enquanto, sim, por enquanto, sim. A gente não tem... A verba financeira é de peixe pequeno, mas a gente tem um investimento de coração bilionário. Aí a gente tem bilhões, né? Porque só assim, né, João? Falta ali, mas a gente tem que ir no outro, né? Correr atrás. Existe coisa muito mais importante do que verba, vai ficar claro aqui. Como é que vocês se dividem aí, Henrique? Quem faz o que de vocês dois? Eu brinco, eu falo assim, eu sou o good cop e o Jean é o bad cop. Pô, já vai queimar meu filme de largada aqui. Porque o Jean é operação, né? Uhum. E a operação é disciplina, né? É chão limpo todo dia, 24 horas por dia. Então ele tem esse lado de cobrança, de régua alta. E eu sou o lado do marketing, das ideias, né? Então a gente praticamente é operação e marketing aqui, né? Mas eu acho que tem uma coisa, se você pensar no posicionamento do Pérez, que não tem como não ter, que eu acho que a gente compartilha muito, que é o negócio do coração e da alma, né? Porque a gente entende qual prateleira que a gente precisa se posicionar e a gente sabe que para a gente poder ser o Pets, como o Henrique sonhou e como a gente pensa que a marca tem que evoluir, o único jeito é de ter o coração envolvido. E se o nosso time não reconhecer, absorver, entender isso, a gente deixa de ser quem a gente é. Então, tem talvez o bad cop aqui de processo, de controle, de cultura, mas eu acho que no sentido de também coração, a gente tem uma equipe espetacular que veste essa camisa. Então, acho que nisso a gente se complementa muito bem, que esse é talvez o ponto que nos conecta drasticamente, é isso, fazer as coisas de coração. E eu acho que nossa galera e nosso cliente sente muito isso. Tô entendendo que um promete, o outro entrega, pode ser?
Não, acho que dos dois entregam. Os dois entregam. Não. Não existe. Os dois entregam muito, né? A diferença é que no dia da inauguração das collabs ou ações, eu tô comemorando e ele tá no pior dia do mês, né? Mas tá tudo certo, assim, a gente já se entende muito bem. E eu acho que o único jeito de ter o Pets como ele é ter uma coisa de marca tão impressionante. E aí também, quando a gente executar, tem que executar muito bem. Mas, ô João, esse lado dele, como ele já veio com esse DNA, né, de restaurante, teve uma moça que trabalhou com a gente que saiu da aposentadoria só para trabalhar, que ela trabalhava com o Salim. Ela falou, como o Jean me chamou, eu vou voltar. E ela falou, meu, Jean com 14 anos, o Salim já botava ele para fritar, porque eu quero o sucessor. Quero... Então, ele tem um DNA muito forte. A gente brinca que o olho dele brilha para olhar para uma cozinha limpa, igual o brilho mesmo para pensar em estratégias. Certo, tem que ser assim mesmo. Tem que conseguir olhar a cozinha ali e ver. Você já foi num lugar, numa fábrica, que assim, tem um responsável pela fábrica que é alucinado por aquilo ali? Quem olha para uma cozinha assim, é assim também, né? Então faz uma diferença e tenho certeza que o seu cliente percebe, de alguma maneira, quando recebe o seu produto. Eu acho que se a gente fala que a gente tem paixão pelo cliente, por exemplo, e que o cliente é o centro de tudo, você tem que viver isso. E não pode ser tipo um botão interruptor que você liga e desliga quando você tá afim. Se você não viver isso, por exemplo, tem vezes que eu vou em outros restaurantes que não tem nada a ver comigo, e se eu vejo que tá bagunçado, eu tento entrar para ajudar, porque isso está dentro da gente, né? A mesma coisa que quando o Henrique tá também, qualquer situação de marca, qualquer amigo que ele tem que fale com ele, com certeza ele vai dar o coração dele da mesma forma que provavelmente você deve fazer com as pessoas que você gosta ou com as marcas que você gosta. Boa. A gente faz a mesma coisa. Mas isso que você tinha falado, né, de não é só dinheiro, né? É a nossa arma, quem carece de dinheiro, mas eu vejo que acaba sendo uma vantagem competitiva, porque assim, eu brinco, né? Às vezes 11h30 da noite no domingo, cadê o Gia? Eu ligo uma câmera, ele no meio de uma operação, tipo, lá. Eu, no meu caso, às vezes, 2 da manhã, cara, tive uma ideia, eu levanto, fico escrevendo. Então, no final do dia, essa entrega a mais reflete na entrega total da empresa, né? Eu acho que enquanto estão dormindo ou não estão pensando ou se dedicando, como a gente ter uma entrega bem maior assim, acaba refletindo. Eu acho que isso é uma boa vantagem, né, para quem não tem muito dinheiro mas ter o coração, né, no negócio. Já que a gente tem aqui então o coração da marca, o coração da operação, vamos falar dessas duas coisas, né? Esse é um podcast de marketing que não parece marketing, mas a gente está nessa temporada recebendo gente também de tecnologia, líderes e pessoas também de operação, porque no fim tudo isso impacta a marca, né? Vamos começar da parte da marca e aí a gente já pula para a operação de volta. O Henrique, você tá com o bonezinho, com o logotipo, tem um menininho, né? Tô aqui na frente com uma versão aeroportuária desse menininho. Como é que vocês criaram essa marca? Por que chama Pets? Da onde que veio tudo isso? João, como eu acho que você já sabe, mas, né, falando para quem não sabe, eu realmente acho que meu talento eu nasci para comer burger, né? Eu até brinco que meu talento é meio ruim, porque não é que eu cozinho muito bem, eu sinto que eu sei comer bem, eu falo, meu, isso é diferente, eu sonhava, né, eu cresci muito nessa geração McDonald's, né, da minha mãe, se você for bem na prova, eu vou te levar no Mac. Então, meu sonho era ter hamburgueria, eu só não tinha ambição porque eu falei, empreender tem que ter muito dinheiro, né? Mas quando chegou o momento, eu falei assim, nossa, eu vou estudar igual um camelo para não ter chance, porque se der tudo errado eu vou ter que voltar pro CLT, e eu não queria na época, né? Então eu falei, vou estudar muito. E eu lembro a parte da logomarca, que foi só um ponto daqueles centenas, né, que eu estudei. Eu lembro que eu falei assim, preciso fazer uma logomarca que a pessoa olha essa logomarca e fala assim, puta, essa marca aqui é grande, essa marca é global, essa marca tem credibilidade. Eu queria passar tudo isso, né? Então foi uma das coisas onde eu gastei boa parte do dinheiro que eu tinha para montar isso. E até hoje, é engraçado que até hoje tem gente que fala, meu, eu comia vocês direto em Los Angeles quando eu morava lá. Então a marca se confunde um pouco nesse universo. Mas ela foi totalmente estudada. O mascote, que é o mascote da época, né, no sentido foi dos anos 40, 50, o corte de cabelo. Depois o mascote foi inserido na logomarca, né, no redondo. Que a gente pensou muito... O mundo mudou quando a almôndega virou hambúrguer. Então tinha que ser redondo o logo para representar o patty, né? O beef patty. E aí o mascote, o modo como ele, né, segura o burger, é 2 dedos embaixo, 3 em cima. E aí a gente até adicionou na logo também os easter eggs que veio muito do mercado de game, né? Que os easter eggs é um M de McDonald's, né? Que tá na logomarca, um W de White Castle. A gente tem algumas coisas nesse sentido. E o nosso logo, eu lembro na época... Tem muito, né? Você vê hoje em pessoal falando na internet, putz, comida tem que ser vermelho e amarelo, né? Mas às vezes do mesmo jeito que existem
tendências, existem não tendências, né? E para mim o azul foi muito importante para eu me diferenciar, para eu estar numa prateleira sozinho, para não, né? Então eu acabei usando do oposto, né? Então foi super trabalhado assim com carinho. No Instagram, a página de vocês se apresenta como Making Burgers Like Old Times, fazendo hambúrgueres como os velhos tempos. Por que vocês se apresentam assim? Eu escolhi, esse slogan ele meio que resume o nosso posicionamento, né? Que é aquele posicionamento de eu queria ser o burger do início, que o início detém o conceito mais importante, né? McDonald's, né? Todas essas redes, elas são as redes que, na verdade, a pessoa come mais vezes ao ano, né? Aquele burger altão, o cara come muito menos. Esse burger de indulgência, ele é o principal, é o mais consumido. Só que a ideia do Patties era justamente, trazer aquele burger dos irmãos McDonald's, né? Falar, vamos tentar ser essa marca que não vai crescer tanto, que vai tentar trazer essa coisa do burger no início, só que na essência dele. Então, eu acho que é muito dessa coisa de trazer passar a percepção de, a gente vai segurar a essência, a gente não vai ser uma rede industrializada, a gente quer. Então, ele traz muito desse posicionamento. E lá na operação, Jean, como é que você traduz, né? Isso que a marca quer ser. Então, eu quero fazer hambúrguer como antigamente. Eu quero ser uma marca clássica. Eu quero ser algo bem raiz, né? Algo de quem viveu a época de que transformou hambúrguer, almôndega em hambúrguer, né? Como que isso se reflete ali na operação? Você consegue viabilizar como? Eu acho que eu tenho que sair de casa me conscientizando que a alma do Patties é uma só e que eu tenho que me virar para fazer isso acontecer e permanecer. Porque se você decide qual é o seu posicionamento, seus valores e o que você representa desde o primeiro momento, você não coloca na sua cabeça que você tem uma escolha de mudar essa essência. Então, eu já coloquei na minha cabeça desde o primeiro momento que a carne não ser industrializada, que o queijo ser uma coisa mais natural, ou de todos os produtos não terem conservantes que vão prejudicar essa experiência ou manter a alma do negócio do início, é o que eu vou ter que batalhar para sempre. E com isso, focar todos os meus esforços ao redor disso. Então, garantir que o nosso time de desenvolvimento, as pessoas que estão lá responsáveis por fazer a marca evoluir e crescer, e o time operacional, possam sempre entender isso. Seria mais fácil, por exemplo, se eu tivesse um hambúrguer congelado já pré-formatado que veio do fornecedor? Com certeza. Mas eu não deixo de ser quem eu sou. Então, acima da facilidade operacional ou da capacidade de escalar numa velocidade mais rápida, tá manter a essência da marca e trabalhar ao redor disso. É mais difícil? Com certeza. Mas isso não quer dizer que você muda porque é mais difícil. Você só tem um caminho mais árduo, por exemplo, para você percorrer. Mas você tem que seguir esse caminho porque é assim que a gente se posiciona. Legal. E você entrou aqui nesse negócio primeiro operando o delivery, né, Jean? Como é que foi essa história aí? Nada me preparou para aquilo que eu vivenciei naquele momento. Assim, a gente começou a primeira operação de delivery em 2019, né? O momento onde delivery, talvez para as maiores redes do Brasil, representava algo como 3 a 5% do faturamento, né? Muito pouco. Antes da pandemia. Quem fazia delivery eram as pizzarias de bairro, principalmente. Acho que o McDonald's fazia, mas era uma coisa bem pequena, pontual, que dentro do faturamento total do que representava. E aí tinha o Henrique que começou a fazer, que abriu a loja na Rua Flórida, né? Nossa unidade 1 no Brooklyn. E aí uma fila cheia de entregador que ia buscar aquele Rappi, qualquer coisa, alguma coisa nesse sentido. Então, metade da fila é cliente normal e metade de entregador que o cliente mandava lá buscar um pedido. E aí, eu acho que a gente se conheceu, a gente falou, vamos fazer uma operação aqui do Patties. E antes, né, o mercado tava muito, eu lembro, o Rappi, né, o pessoal chegava, eu quero o seu delivery, toma a grana. Tava nesse... Só que ninguém chegou como, né, porque a gente quer fazer o melhor delivery do mundo. A proposta era muito... o menor tempo. Eles estavam muito focados nessa parte, eu lembro. Na experiência, né? Porque a gente sabia que delivery ainda era uma coisa que teria um potencial em algum momento e que era, de uma certa maneira, subexplorado. Que a nossa proposta era trazer hospitalidade para um negócio que era um serviço. Porque serviço é uma coisa, hospitalidade é outra. Então, você queria trazer experiência para algo que as empresas que faziam porque tinham que fazer. Isso é uma coisa que era benéfico. E assim, não tinha sistema, a gente não sabia o que ia acontecer, não tinha nada. Primeiro dia que a gente abriu, 10 minutos de ligar a loja, 800 pedidos. Caramba! A gente fechou. Primeiro dia? Primeiro dia. Não tinha, assim, literalmente... 800 pedidos já é não, assim, bizarro. Eu juro, assim, a gente não sabia, não tinha ideia o que fazer. Porque era, tipo, acho que era Rappi e Uber na época,
eu tinha 800 comandas imprimindo sem parar e motoboy chegando, eu não sabia quem era o motoboy que chegou, não sabia nada. Então demorou, sei lá, 2h30 ou 3 horas pra gente soltar os pedidos e foi assim durante talvez, sei lá, 1 mês e meio. Obviamente a gente foi melhorando a cada dia, foi caótico, mas talvez foi uma das maiores bênçãos que a gente podia ter, porque aquele nível de estresse obrigou a gente a evoluir muito rápido em pouco tempo. E a gente reconheceu, por exemplo, que a gente tinha que desenvolver um sistema próprio que não prioriza pedido na ordem do cliente e na ordem do entregador. E foi essa tipo a coisa que fez o nosso negócio mudar completamente. Que em vez de olhar para a ordem de pedido do cliente, a gente olhou para o entregador e com isso a gente estava indo de 50 minutos de tempo de entrega no início para 21 minutos quando começou a pandemia. E foi aí que a gente começou a se consolidar como sendo tipo, essa marca incrível que entregava rápido. E eu acho também teve, Gê, que eu acho isso foi um divisor de águas, eu acho, quando veio a pandemia, por isso que a gente se destacou muito. A gente foi a primeira empresa naquele momento a... Vamos olhar para o motoboy aqui? Então, chegava, tinha estacionamento coberto para ele, tinha o banheiro já na fachada do lugar, tinha o filtro de água, tinha as tomadas, ninguém pensa muito nisso, mas às vezes o cara precisa trabalhar e precisa botar o celular na tomada para carregar, né? Então, como a gente deu essa estrutura, o próprio pessoal, eu já vi da boca deles, né, assim, quando chega alguém que não quer trabalhar muito bem, de cara, sai dessa área que essa área é nossa. Então, eles mesmos protegem esse lado mais profissional. E aí, quando chegou a pandemia, a gente chegava a entregar em 13 minutos. A gente estava no auge, assim, da operação. Os entregadores já ficavam, às vezes, 9 da manhã já estavam lá dormindo antes de começar A gente abria 11 horas, às vezes 9 horas já tinha gente lá. Então, a gente estava num super nível de excelência e aí você transcende o consumo por o produto é legal, por o produto é rápido também, né? Então, a gente começou a avançar muito rápido, acho que muito por causa disso A gente também. estava muito avançado quando começou a pandemia, então a gente já era tipo expert, então a gente já meio que sabia as coisas que aconteciam. E eu acho que uma das principais coisas que a gente pôde aprender era de conseguir combinar com os marketplaces, né, essas agregadoras que a gente chama, né, o marketplace de restaurante, de compartilhar com a gente os eventos do entregador, que essa é uma coisa muito importante, que poucas empresas ainda fazem isso até hoje. Mas como o delivery é quase 100% aqui da empresa da nossa, né, é um faturamento muito relevante do Pets, esses eventos permitiram que a gente fosse melhorando operacionalmente a cada dia que passasse. Então, em vez de só olhar para o tempo total de entrega, eu olhava para as diferentes etapas que poderiam fazer a entrega atrasar. E ia melhorando em cima de cada etapa. E aí, consequentemente, a gente conseguiu fazer a entrega. Tem gente que fala, putz, recebi o pedido em 13 minutos, 15 minutos. Coisas que você nunca imaginou que podia acontecer. E 10 minutos a mais ou menos faz a diferença lascada. Assim, pensa que o tempo de entrega total mágico para o cliente seria 25 minutos. 10 minutos em cima de 25 minutos é 40% pior. É muito tempo. É muito tempo. Ó, você que tá assistindo a gente aí, não sei se você tem noção. Eles estão falando aqui que eles são uma das 5 maiores vendas de delivery do Brasil. E eles só têm 3 unidades de restaurante aberto. Então, eles estão comparando contra redes que tem 300, 400, 500, 1000 lojas abertas. A gente só tá em São Paulo. Só em São Paulo, 3 unidades. Os números que eles me mostraram aqui, ó, mês de maio, mais de 60 mil entregas num mês, com 3 unidadezinhas. E uma das coisas que eu estou entendendo aqui a gente faz de tudo para que o tempo de entrega seja o mais rápido possível, porque isso faz uma diferença brutal. O como fazer isso tem todo um cuidado e como fazer. Agora, eu sei que essa demanda, né, de conseguir vender tudo isso, ela não viria só porque o tempo de entrega é curto. Claro. Também tem um desejo, tem uma questão do produto e tem uma questão da marca aí, né? Mas, Henrique, como é que você diria, o que você falaria assim que é o toque especial? Como é que esse desejo brotou assim no pessoal? Qual que é o segredo por trás de tanta vontade de Pérez nas pessoas? Pô, essa pergunta ela é difícil pra mim, porque eu tenho essa visão muito de... É a soma de 1 milhão de fatores que ajudam a ter também mais sorte, né? Só que às vezes se eu fizesse a mesma coisa, e às vezes eu inaugurei 2 meses depois, talvez não seria nem 1/100º do que eu fui. É muito relativo tudo, né? Mas hoje, olhando para trás, pelo que as pessoas falam da gente, eu sinto que teve duas vertentes que eles falam muito, que é a autenticidade, a transparência, essa humanização, que lá no passado não tinha ainda, né, muito isso. E eu acho que a parte de collabs, de cross com marcas, essa coisa mais disruptiva que a gente trouxe. Então eu vejo que esses dois são sempre os mais fortes. Quando a gente vai... O que vocês gostam mais na gente? É os dois que mais sobressaem, assim, né? Muito além do produto. Até. Se você não segue o Pérez aí, segue lá, ó. @Pérez Burger, não é assim? Patties Burger. Patties. É assim que se escreve. Segue lá. O Henrique aparece.
Sei que aparece nos Reels lá fazendo loucura. Essa parte, João, foi até motivada, nem foi tão motivada no estudo, né? No estudo ali, ó, vou fazer isso porque isso vai vender mais. Mas como eu tive uma carreira muito empresa tradicional, eu saí com... Falei, nossa, não gosto mais de CNPJ. Saí com uma visão muito assim, daquela coisa de... Pô, erramos isso, não, mas manda pra assessoria, ela fala outra coisa. Mas não, mas aqui... Sabe aquela coisa meio... O CNPJ não pode falar que erra. Vamos falar que a gente deu uma bobeada. Tá louco, não sei o quê. Então... E, na verdade, o que é CNPJ? É a soma de um monte de CPF, né? Então, na verdade, por que a gente não pode ser CPF? E aí foi muito motivado nisso. Eu falei, eu quero ser eu, que eu não quero mais essa pressão, que eu me sentia muito pressionado em empresa, né? O jeito que eu falo é o jeito que eu mando e-mail. Isso deu muito problema. Às vezes eu mandava um e-mail, nossa, que demais, puta que pariu, tal. Daqui a pouco vinha um e-mail, que você fez? Aí eu, nossa, cara. Então eu fui tão tolhido nisso, né? Que eu falei, eu quero ser eu. E eu acho que isso ele traz um super benefício que a gente vê ao longo do tempo. No começo eu fui cancelado. Você imagina uma empresa, né, falando, gente, tá com vazamento de gás na loja. O pessoal, quem é o imbecil que tá tocando essa rede? Não pode falar isso. Só que depois, quando começaram a ver, peraí, isso aí é uma verdade, não é um erro, um estagiário que fez. E aí começou a virar um asset forte da marca. E aí eu tenho o gap entre o cliente e a marca foi diminuindo. Pô, a gente tem o nosso último grande erro, vamos dizer, como empresa. A gente não quer errar, mas a gente erra, né? Porque ser humano. Foi que a gente ficou um mês sem batata. E nesse período que a gente ficou sem batata, a gente vai comprar uma outra batata de mercado, mas a gente meio que provou todas. Vai chamar Salva Rolê. Então, enquanto a gente tiver batata, é a Salva Rolê. Pô, a galera se engajou tanto. Vou comprar só pela honestidade. A gente aumentou a venda em quase 30% no mês. Então, assim, pô, a cagada do século virou uma boa venda nessa área, né? Aí, agora o pessoal fala de autenticidade, não é só você ficar aí no Instagram lá, falar com gíria, uma outra coisinha. É isso aí, é jogar. E às vezes, né, João, a gente que é de marketing, eu brinco que muitas vezes a autenticidade e transparência, ela ganha do profissionalismo. Às vezes pega o melhor profissional de marketing, vamos mandar para assessoria, vamos fazer uma... E às vezes ele vai perder por uma autenticidade. Então às vezes você pode ser autêntico, né? Não, eu sou totalmente a favor. Acho que ter deixado o McDonald's um pouquinho mais Mac é ter deixado a marca um pouquinho mais autêntica. Gente, autêntico não é tosco, tá? Não é mal feito, não é porcaria. É verdadeiro. É jogar real. É assim. Eu sou louco pra ver uma marca de telefonia que vai falar, o meu sinal de Wi-Fi na sua casa é uma porcaria. Mas no seu trabalho é o melhor que tem e eu sei que você usa para trabalhar. Então pega aqui a minha internet. Eu acho que vem aí uma geração que gosta de marcas assim e uma prova disso é a marca de vocês. Essa mudança que você falou do McDonald's, olha como o impacto. O meu cachorro chama Mac, M-E-Q-U-I. Mas antes não tinha o Mac, não era, né, institucionalizado. Então não se escrevia Mac, não se... Olha lá, é o cachorro de um cliente. Ó que louco, ó até onde vai, né? É muito louco isso, né? Agora, Jean, quando o Henrique inventa essas loucuras aí, vamos fazer uma collab com sei lá quem, vamos postar lá no Instagram, salva rolê, depois você tem que segurar a bronca lá na operação, né? Qual foi o dia, assim, que ele inventou a coisa mais maluca que mais te ferrou lá? Qual foi o dia mais caótico até hoje na operação? Assim, o dia mais caótico com certeza foi nosso aniversário de 1 ano, que a gente vendeu um combo de cheeseburger e uma cerveja por R$7. Né? Foi uma promoção que... Não, a gente falou... Foi muito motivado que, como a gente nasceu no dia da mentira, então a gente, todo aniversário a gente tem que fazer algo que parece mentira, mas não é. Então a gente chamava o Serginho Malandro pra divulgar, né? E aí a gente fez isso, e aí foi o dia mais caótico até hoje, né? Que, assim, o nível de demanda que isso gerou foi uma coisa que a gente não conseguia absorver. Naquele momento a gente tinha 2 operações de delivery, que eram, tipo, Vila Olímpia e Rebouças, assim, no Jardins, perto. E aí a gente não conseguiu absorver a demanda, nada. Tipo, tinha, sei lá, cada loja estava com 500, 600 entregadores esperando e a gente não conseguia dar conta. A gente fechou muito rapidamente e foi terminar umas 5 horas da tarde, né, de entregar. Demorou umas 4 horas para soltar todos os Esse dia você não era sócio do Henrique ainda. Não, mas eu cuidava do delivery. Era parceiro. Eu cuidava do delivery. E aí você pensou nele com muito carinho nesse dia. Que eu confesso que essas são as coisas que elas servem pra gente aprender, porque a gente não imaginou que isso aconteceria, né? A gente sabia que a marca é muito forte, mas parece que foi tipo assim, o furacão, sabe, aquela tempestade perfeita, perfect storm. Foi o começo da pandemia, né? Foi o começo. Foi os primeiros 10 dias da pandemia. Então... Exato. E aí, o que a gente fez? No dia seguinte,
Eu, pessoalmente, eu acho que eu falei com mais de 300 pessoas no telefone e todo mundo da empresa estava ligando para pedir desculpa pelo ocorrido. Então, aconteceu um problema, mas eu sempre falo isso. Acho que o caráter de uma empresa está muito mais envolvido em todas, em vez de tudo que dá certo, mas quando dá um problema. É aí que você vê, de fato, quem a empresa é. E nesse dia deu muito problema, não pude controlar isso, mas a forma que a gente reagiu, eu achei que foi super bom. Eu achei que foi legal. Esse é o dia mais caótico. Agora vamos uma coisa mais feliz. Uhum. Qual foi o dia também que você olhou para a operação? E eu tenho certeza que você não vai me falar o dia que menos vendeu e deixou a operação mais tranquila. Qual foi o dia que você olhou e falou assim, cara, que dia sensacional, queria que todo dia fosse assim? Eu acho assim, a gente recentemente, acho que foi ano passado, que teve o Paris Box, que foi o nosso aquele lanche para Everyone's Meal, que a gente chamou, que vinha com um brinquedo, né? Um combo. Que vinha com um brinquedo. Colecionável, a gente Eu fala. diria que eu vou falar que é inspirado no McDonald's, porque é inspirado no McDonald's, mas uma coisa diferente. Não, na verdade, o McDonald's não é que... A gente, na verdade, se inspirou pra ficar longe dele. A gente brinca. Fala, não vamos ficar perto do McDonald's que a gente vai tomar uma porrada. Vamos fazer algo que é para todo mundo, não só para criança. E aí, por exemplo, pela primeira vez na história da empresa, a gente está colocando um brinquedo dentro de um combo. E aí a única coisa que eu sempre peço pro Henrique é assim, me dá o máximo de antecedência possível de tudo que você vai fazer pra gente ter tempo de se organizar. Então, por exemplo, a gente tem agora uma coisa que começa depois de amanhã, né? Que é uma homenagem que a gente tá fazendo. Então, a única coisa que eu sempre peço é, vamos ter tempo. E nesse dia, e assim, só pra deixar uma coisa muito clara, tá? Eu admiro o McDonald's muito, tá? Assim, porque essa coisa operacional, do processo operacional pra mim, é tipo uma coisa que eles ensinaram o mundo inteiro a trabalhar. Tá, E até hoje só eles têm esse nível, né? Eu acho que muita empresa americana aprendeu, né? Você vai, tipo, várias redes aprenderam, mas quem ensinou para todo mundo é o McDonald's. Então eu falo assim, não é porque eu tenho 8 operações de delivery, 3 lojas físicas, que eu não posso pensar como o McDonald's. Eu não quero ser o McDonald's, mas eu tenho que aprender as coisas certas. Então, nesse caso, que você está vendendo um brinquedo, tudo foi estruturado para que tudo desse certo. E desde o primeiro dia foi tipo uma orquestra sinfônica. Foi tudo tipo assim, tudo redondinho. Assim, não tive que reclamar. Então, ter o tempo para organizar, preparar as pessoas, saber exatamente como fazer, ajuda muito. E toda campanha que chega aqui, você pensa também em como é que vai ser a operação no salão e pro delivery. Então, ó, vai ter o combo agora, um combo para todo mundo ter um brinquedinho. Como é que a gente faz? A pessoa do delivery, porque o delivery vende mais do que o que está aqui, então essa experiência também precisa ficar lá ainda mais evidente. Sim. Você ajusta alguma coisa, é diferente no delivery, você pensa nesse canal diferente, qual é o seu nível de atenção aí? Eu acho que ambos têm um nível de atenção importante. A diferença do delivery é que você não vê a fila de cliente. O delivery você tem um período de entrega, então a concentração de demanda no delivery é completamente diferente da loja física. Se eu chego numa loja e tem uma fila, eu entendo que tem uma fila, eu fico na fila esperando o meu pedido. No delivery, tipo, eu não me importo. Tá lá 30 minutos de entrega, você vai ter que me entregar em 30 minutos. 25 minutos, você vai ter que entregar em 25 minutos. Então, essa concentração de demanda é o que a nossa empresa meio que, a gente gira em torno disso para o delivery. No salão, a gente faz alguns ajustes, mas eu diria que é mais fluido, assim, no sentido de, tipo, funciona muito bem. Só que no delivery tem que entrar um pouco mais no detalhe para não deixar o cliente na mão. E aí que vem o nosso sistema, todos os sistemas que a gente tem, o nosso planejamento de demanda, quanto a gente vende por hora, a gente faz tudo isso como se fosse uma fábrica mesmo. E a gente tem que considerar esses pontos aí para poder fazer o delivery fluir muito bem. Aí você que tem restaurante, hein? Ano que vem tem Copa do Mundo, você tá planejando aí o que você vai fazer, aí você tem uma ideia bem legal de fazer uma coisa bem diferente durante a Copa. E no delivery, como vai ser? Delivery representa só um pouquinho, faz meia boca aí que tudo bem. Cuidado, hein? Olha a oportunidade que você tá perdendo. Tem um pessoal que quando pensa o delivery desde o começo, pode fazer uma coisa bem mais legal, te trazer mais vendas aí. Vale para cada promoção, para cada collab também. Total. Falando de collab aí, Henrique, vocês já fizeram várias collabs malucas, né? A collab com o Mac um dia vai sair. Eu tô torcendo, né, o pessoal do McDonald's. Vamos olhar sério pra câmera, Henrique. Aqui, ó. Sério, McDonald's. Ilka, Barreira, I love you. Eu brigo, o não pode estar em 2025, mas às vezes 2036 ele pode chegar, né? torcendo. Eu já falei com eles que eu falo, eu vou limpar o caixa, se acontecer, eu vou... Você ia vender seu carro, seu carro para doar pro... Meu carro representa muito pouco no budget, porque é um HB20, mas eu quero mais, eu quero... Agora, você já fez collab com Bob Esponja, Chaves, Burger King... O Bob's
Shake do Bob's, Bob's. Casa do Porco, White Castle, que foi White uma... Castle, NASA. NASA. NASA, Você sabe que a da NASA já foi num momento que eu tava falando assim, já não aguento mais collab, porque parece que saturou. O Burger King, ele entra muito rápido e ele satura muito, né? Ele faz muito, assim, aí eu falei, já tá saturado isso. Collab já virou, você abriu a geladeira, tem uma collab, eu brincava, né? Então a gente já começou a tirar o termo collab, vai, o cross, e aí a NASA, a gente já nem dava esse termo, essa visão, a gente já falava muito, é uma coisa cósmica, né? Levamos sal pro espaço, fechamos com a NASA, a gente já tava tentando fugir um pouco, porque ficou, né, uma coisa muito encaixotada aí faz bag colorida, burger colorido então a gente já tava fugindo. E aí a gente já foi para um estilo de collab também, que a gente fala... o cross, às vezes, é o meme, que foi a Oxo. A Oxo foi um grande meme que a gente fez, não foi uma collab, né? Tipo, amanhecemos todo mundo de letreiro Oxo, usamos um meme da internet. Então a gente já tenta sair um pouco, sempre... inovamos. Saturou, vamos pro 2.0. Saturou, achar o 3.0. A gente tenta... Porque, querendo ou não, a gente tem também muita gente vê a gente como um líder de mercado em termos de inovação. Então as pessoas também estão querendo ver inovação. A gente é refém da gente nesse sentido. Então, Qual foi o investimento de marketing que você fez que você acha que deu mais retorno? O projeto que você fala assim, esse aqui, se eu tivesse que olhar para trás e escolher um projeto, um collab, um plano, um lançamento, o que quer que seja, você fala assim, isso aqui deu tanto resultado pra gente que eu jamais apagaria da nossa história. Resultado financeiro ou resultado Porque em todas as esferas? Aí, você preferir. Que tem um que realmente mudou a gente para um outro patamar que não tem como negar, foi o Bob Esponja. Porque na época, a gente meio que hypou como uma hamburgueria de bairro, e aí os prêmios eram o prêmio da Veja, Folha, era o prêmio Comer e Beber, o gastronomia. A gente não era uma marca, né? E aí naquele momento, como a gente também sabia que a hype hype passa, né? Como a gente consegue agora, já que tá nesse degrau, ir para a próxima fase do videogame? E a gente viu muito na collab, falei, a collab é o que pode chancelar a gente para outro patamar. Uma marca de 1 ano com 3 metros de salão, ninguém tem moral, mas se fizer com um personagem grande, se fizer, se a gente conseguir ir para uma prateleira com alguém grande assim. E na época o Bob Esponja, a gente já tomou o primeiro não, por isso sou um cara muito que eu falo que não é provisório, né? Porque um dia pode virar assim, pode demorar 100 anos, mas o mundo é dinâmico, né? O primeiro não que a gente tomou foi porque falaram, o Bob Esponja é um personagem que, uma marca para fazer algo com o Bob Esponja precisa ter pelo menos 5 anos de vida, tinha já uma... Só que a gente acabou furando essa bolha porque o pessoal jovem que trabalhava lá, tem que fazer com o Pets, teve um lobby também interno lá, e falou, vamos conversar. E aí o segundo não que a gente ultrapassou, que eu lembro que era, o Bob Esponja tem um contrato chamado Kids Meal, né, que é o contrato de fazer brinquedo, e a gente quer mudar a loja, mudar o uniforme, mudar tudo, fazer realmente o universo. Aí, isso não pode. Aí a gente conseguiu passar por isso. Tive que contratar na época um escritório de advocacia que, teve que fazer Eu não tinha ainda esse dinheiro para esse escritório. Então gastamos uma fortuna, fizemos um piloto. E aí pela disrupção, pelo ineditismo, como não era algo, né? Eu lembro que essa campanha, em 3, 4 dias a gente tinha 80 mil seguidores a mais. Era uma coisa... Então ele catapultou, ele levou a gente para um patamar e a gente brinca que é tipo a chave, né, Ele abriu a porta para a próxima. Quando ele abre a porta, né, a chave de ouro, né? Aí quando vai falar com o Bob's, o Bob Esponja fez, ganhou prêmio, por que eu não vou fazer? Então ele foi o grande... Só que você precisa acertar uma, né? Assim, na veia. Mas eu falo que foi a chave mãe. Então se não fosse esse, a gente não seria... Né? Eu lembro um dia, eu posso contar pro pessoal aqui, não? Eu sou o cara que pode contar tudo. Eu lembro um dia que eu tava andando no shopping, tranquilão, tinha acabado de sair de uma reunião, de um almoço, alguma coisa. Do Chaves, né? Que a gente se falou pelo telefone. E o Henrique falou, João, eu preciso falar com você, cara, a gente precisa bater um papo, porque eu preciso te mostrar umas coisas, a gente precisa falar com você. Eu tava no McDonald's, você tava no Pérez, a gente queria muito fazer alguma coisa junto, e a gente tava tentando desenrolar. E eu falei, cara, eu tô no shopping, tô agora, no shopping Vila Lobos aqui em São Paulo. Ele falou, eu vou aí agora. Eu falei, não, mas você vai sair daqui, vir aqui, eu vou aí agora, que eu preciso te mostrar um negócio. Tá tiete, né, meu? Cara, eu nem acreditei, falei, sério? Dali a pouco me chega ele lá, uns 20 minutos depois, com uma caixa. E a gente senta num café, no meio do shopping, e o Henrique começa a tirar um monte de coisa do Chaves. Era refrigerante do Chaves, tinha a nhonhonese, não era isso? A maionese do nhonho, tinha a batata sei lá do quê. Falou, cara, tô pensando em fazer isso aqui, o que você acha?
Eu achei muito curioso. Primeiro que a gente, assim, de certa forma, atual no mesmo mercado, né? Você tá mostrando para um concorrente muito maior e perguntando o que você acha. Eu falei, cara, não sou nem autorizado a te falar o que eu acho aqui, mas olha, eu vou te falar, como cliente, eu achei legal pra caramba tudo isso aqui. Mas sabe o que eu achei legal? Porque existe collabs e collabs. Existe alguém que fala assim, vou fazer uma collab com o meu celular. Aí vem aqui e simplesmente coloca um adesivo. Vou fazer uma collab com a minha roupa. Vem aqui e coloca um negocinho desse tamanho. Ou coloca só uma estampa. Cara, você chegou pra mim e falou assim, tá aqui, a tampinha da garrafa da bebida tem que ser igual ao chapéu do Chaves. Só que o lote mínimo era, nem lembro os números. 500 mil tampinhas. Eu tinha que produzir 500 mil tampinhas, só que eu vou usar só 10 mil. Vai sobrar 490 mil, mas eu faço questão que seja... Porque, olha, João, como fica essa tampinha. Cara, eu achei... Foi um cuidado, né, que você tem para transmitir a essência do collab, né? Collab não é só você pagar um licenciamento aí, tá, meu amigo? Você tem que fazer o cliente perceber que o Chaves comeria isso. Pessoal, tem muito licenciamento que o pessoal chama de collab, né? Quase com licenciamento 1.0, né? Verdade. Como é que você, na hora de pensar uma collab, escolher alguém para fazer, ou um projeto assim, como é que é? Eu sei que você é um cara criativo, talvez tenha processo, mas abre o coração aí. No final, acaba que todas as collabs, na verdade, elas são sonhos também pessoais, né? Vem muito motivada nisso. E eu acredito que essa coisa de, às vezes, a gente falar, né? A marca tem que só ouvir o cliente. O que o cliente quer, a marca faz. Pô, se a marca ela virar melhor amigo do cliente, às vezes a marca vai falar, eu queria fazer isso, vocês topam? E o cliente embarca na da marca. Então, acho que tem essa relação assim. Então, muitas coisas eu falo, cara, é sonho meu e eu preciso fazer isso, né? Só que o Chaves, eu lembro que era tão sonho meu, tão sonho porque foi o que me moldou até de valores, de princípios, né? Eu tenho muito dessa coisa do Chaves. Então eu brinco que eu criei uma metodologia na empresa para enganar melhor o CFO, o pessoal que tem o ROI e tem o ROIF. O ROI é o retorno sobre investimento e o ROIF é o retorno de felicidade sobre investimento. Porque o meu ROI era muito ruim, né? Eu falei, cara, eu não vou conseguir passar 490 mil tampinhas no lixo. Não tem ROI para isso. Só que eu vou muito... Só que essa métrica, apesar de ser quase que intangível, mas dá para tangibilizar em várias coisas. A gente, né, o Pets Box, por exemplo, a gente, tem cada menção e frases, textos das pessoas, tipo... Tem um menino no quarto dele que é só os personagens da Marvel e os nossos. Eu falo, cara, onde a gente tá? No quarto dele? Então eu tento trazer o ROIF nessas coisas. É difícil, mas eu falo, o longo prazo, quem usa o ROIF, o longo prazo premia, né? O ROI é importante, é de curto prazo, mas marca também vive de ROIF. Então eu vou muito nessa, mas até hoje o CFO não é o meu principal aliado, né? Mas eu acho que se você pegar, assim, uma das coisas que eu acho que é única aqui, principalmente o Henrique, como ele estruturou o Pérez, é que é muito difícil você ter uma sensibilidade para o que o cliente quer. E eu acho que o tanto que a gente está conectado com esse cliente no dia a dia, chega uma junção do sonho pessoal, mas também de entender muito bem o que o cliente está procurando. E eu acho que aqui a gente, obviamente, é uma empresa estruturada, a gente olha para dado, mas no caso assim da nossa comunicação e como a gente se posiciona como marca, tem muito mais a ver de conhecer quem o cliente é, tipo, quase que na física, e não o dado que ele é. Tipo, um adulto de 35 anos, que mora não sei aonde, tem uma renda tanto e o tamanho de família tanto. Mas muito mais no sentido de quem a pessoa é. Então, a gente está tão conectado no dia a dia que criou tipo, uma comunidade insana dentro do Pérez. Tem gente que tem tatuagem, enfim, são várias coisas que acontecem, que acaba que um sonho pessoal pode acabar virando uma coisa de muito sucesso porque eu estou muito conectado. Boa. Então, eu conheço um cliente de um outro jeito. Tem grandes empresas que fazem análise de dados, tem BIs, tem Data Lake, tem tudo impressionante, mas aqui também tem tipo, a sensibilidade com o cliente, que eu acho que ajuda muito. Entendeu? Adoro essa palavra. E o João, isso é uma coisa, é um assunto que você também defende, né, na sua filosofia, mas eu sempre falo muito isso também porque às vezes o marketing foi evoluindo muito, né? E aí é CPO, CPM, é lead, né, um monte de KPI. Só que a verdade é que quando você está numa empresa menor e você não tem um departamento para inteligência de mercado, tudo, você tem que focar no cliente, né? E às vezes a gente se profissionalizou tanto que tem muita empresa que às vezes, o cara domina os KPIs de uma coisa que fala, cara, nunca vi isso. Mas de repente ali no Instagram você mandou, uma semana depois vem um enviar para o saque, @ esse caramba, desconectou ali, né? Então a gente acaba focando também muito nesse pilar
não porque a gente não é profissional o suficiente, mas pelo tempo que a gente tem, pelo recurso que a gente tem, a gente acaba focando nesse, né? Então tem Adorei. umas trocas, né? O que eu acho mais legal de tudo isso, quando vocês fazem parcerias, e naquela época eu te falei isso, e eu acho legal que vocês não perderam, é que vocês fazem do jeito que só o Pérez conseguiria fazer. Então, quando você vai fazer chaves, você pega esse seu personagem, por exemplo, e coloca ele como se fosse parte da turma do Chaves. Vocês vão lançar o Pérez Dica no... do João. Olha aí, vocês vão colocar o Pérez no aeroporto de Guarulhos. O pessoal tá vendo aqui, se não tiver, a gente dá um zoomzinho aí pra turma. O personagemzinho deles está vestido aqui de piloto. E é um essas jeito 4 que só listras vocês é porque é conseguiriam piloto, fazer. porque se fosse 3 é outro. A gente foi estudar mesmo, pessoal. Ó, tem que ser 4 listras no ombro, porque ele é o mais alto do. Aí tem o pessoal do RH agora tá tendo que achar os uniformes para todo mundo. É. E também é um outro desafio pra gente ter todo mundo uniformizado muito bem. Mas eu acho que essa é a grande. Nesse mercado também de concorrências, falando não do modo. Porque, pô, todo mundo tá no mesmo mercado e, enfim, todo mundo é parceiro, mas no final do dia você tá concorrendo, né? A atenção das pessoas. E o que é a nossa desvantagem também é a nossa vantagem no sentido de desvantagem. Quando eu entro no mercado onde existe um gigante do tamanho do McDonald's, Burger King, eu falo, nossa, quero entrar no mercado games. Pô, esse cara, o que ele ganha do McDonald's, eu não consigo pagar a primeira hora dele. E eu não consigo fechar com nenhum gamer, né? Eu tenho 5 mil reais pra influencer, assim. Eu não consigo. E aí, de repente, você fala, pô, eu tô num ringue que eu só tomo porrada, assim, né? Eu não consigo dar um soco aqui. Então você tem que procurar os outros rings. E a gente... Uma das estratégias nossas é, putz, é a fraqueza da força, né? Tem gente que é tão forte que não né, tem pontos fracos. Então a gente vai naqueles buracos e fala, meu, esse buraco só eu entro. Então a gente também tenta escolher essas batalhas que a gente sabe fazer bem. Por exemplo, essa liberdade de que CNPJ não dá, eu tenho, então eu vou usar e abusar, né? Então essa coisa de, por exemplo, né, a collab do Camelo, pô, vamos fazer estrogonofe na hamburgueria e tal, o pessoal fazendo estrogonofe. A gente consegue manobrar nesse sentido. Então a gente tenta ir para campos onde a gente tem mais propriedade e a gente domina mais o ringue. Então também vai muito nisso, né? Sensacional, sensacional. Você tem um concorrente grande, você que está assistindo aí, tá aqui a receita de como ganhar de um concorrente grande. Escolhe um grupo para quem você vai ser a melhor opção e cresce a partir dele. Né? Eu costumo brincar assim, o McDonald's não consegue deixar todo mundo no nível máximo de satisfação. Por exemplo, alguém quer comer com o cachorrinho no colo. Não consegue entrar na maioria dos McDonald's por uma questão de vigilância sanitária. A distância da cozinha para o salão, então não consegue. Então, se quer ganhar do McDonald's, monta aí um restaurante que você fala, aqui a família vem completa. E o cachorrinho entra e tem coisa para cachorro no menu. E, sei lá, tem recreador de cachorrinho, tem sombra, tem água, tem coisa para cachorro. E para esse grupo, você vai ser a melhor opção e você cresce a partir dele. Porque você, sendo menor, consegue entrar em buracos, como você disse, que eles não conseguem, né? O próprio nosso Pets Box, quando a gente foi estudar o mercado de Kids Meal, né? A gente descobriu que assim, o McDonald's domina com maestria, é o único que ganha dinheiro com isso, e o resto apanha e faz para não ficar longe mas só o Mac ganha com isso, de mercado. Daí a gente falou, pô, não vai se chamar Pets Lunch, né? Feliz. Não vai, não vai se chamar brinquedo, colecionável. A gente queria ficar numa prateleira longe do McLanche Feliz. Porque numa batalha com o McLanche Feliz, no primeiro sopro a gente morre. Então a gente foi todo pautado em estar longe do McLanche Feliz. Então é doido, mas é o que trouxe o sucesso desse produto. Uma Se posicionar numa prateleira. Interessante. A gente aprende o Making Memories. É isso que eu ia falar agora. O Making Memories, ele é eventos, né? A nossa braço de eventos. Um gigante como o McDonald's não vai se desgastar porque evento você não ganha dinheiro, né? Levar 100 hambúrgueres num casamento, uma energia. Só que a gente abraçou esse mercado, né? E a gente abraçou muito não pelo faturamento, porque realmente o resultado financeiro, às vezes num evento para ganhar 100 reais, mas a gente abraçou em termos de, memória. Vamos caprichar no casamento. Então no casamento vai a lâmina com o noivo da noiva. Então a gente se dedica muito, mas não é um braço que a gente fala que é de dinheiro, é de mas eu acho memória. que a gente aprendeu isso também. Tipo, se você vê o McDonald's hoje, acho que todo mundo olha e fala assim, putz, o McDonald's sempre foi o líder de mercado. Mas o McDonald's começou 40 anos atrás com uma loja. E como é que ele virou esse negócio? Porque é que nem o Henrique falou, a infância dele girou em torno do McDonald's. E a gente entende que isso é uma fortaleza, que talvez o McDonald's hoje, para poder se posicionar de um jeito institucional para 1.100 lojas, é diferente do que a gente com as nossas 8 deliveries e 3 lojas, a gente consegue estar mais presente, mais profundamente na vida da pessoa nesse sentido. Então, tem o nosso DNA do nosso jeito, mas também tem ensinamentos muito relevantes,
que é você estar presente em momentos importantes e felizes da vida de alguém. E é por isso que essa área existe, de Make Memories. Porque a gente quer estar no momento feliz da vida da pessoa. Na formatura, no casamento, no aniversário da minha filha de 6 anos, que convidou as amigas em casa e tem um saco de Teres com o logo dela. Então, tudo isso contribui pra gente... Longo prazo, construir, né? entendeu? Que a empresa, eu lembro que a empresa é difícil ver o longo prazo, é sempre o curto, né? Então a gente tem essas vantagens que a gente pode, né? Ter essa licença poética para ver um... E no final, eu lembro que eu sou um cara também, eu gosto de ver tendência, eu gosto de estudar, eu gosto de ver NRA, eu gosto de estar por dentro. Só que você pira um pouco, você fala, meu, como é que eu vou... É muita tendência, é muita coisa saindo, é muito... Só que aí, no final do dia, nossa estratégia, que foi o que a gente está focando, putz, não vai ganhar o jogo, e no bom sentido, né? Não que é uma corrida mas não vai ganhar o jogo quem tem mais budget, quem tem mais tecnologia, quem tem mais canais de venda. Vai ganhar o jogo quem for o melhor amigo do cliente. Vamos focar nisso. Então a gente é muito forte nisso, só que é daqui 10, 20 anos que vai aparecer esse resultado mais firme, né? Então a gente acredita muito nisso e vai nisso, porque a verba total de marketing é 30 mil mês. Só que às vezes a gente faz um negócio que gasta 300, aí fica 10 meses quase sem fazer nada. Então a gente tem que focar nessas coisas. Mas pensa assim, que tipo, até para quem tá operando, trabalhando na operação, como você não pode ser, tipo, eu vou usar uma palavra meio tipo hipócrita perante o cliente. Se você tá o tempo todo, tipo, falando com o cliente, você é o melhor amigo dele, a hora que ele pisa na loja, a única coisa que pode acontecer é ter essa mesma sensação. Uhum. Porque se você não entrega isso, você não tem credibilidade. E no momento que você perde credibilidade, acabou. Por isso que a gente tem demora para abrir uma loja nova, porque assim... O enxoval é pesado, né, da gente... A minha esposa, ela demorou talvez 2 anos para ela confiar em mim, tipo, genuinamente 100%. Como é que eu posso pedir para um colaborador que eu contratei há 2 meses, falar assim, não, você tem que confiar em mim, tipo, de qualquer maneira, a minha palavra vale ouro, e você tem que confiar em mim, e é por isso que você vai atender o cliente assim. Não faz sentido. Não faz sentido. Se você de tempo, eu falo, para você preparar um gerente hoje, numa boa, demora 5 anos para você fazer bem feito. Boa. Como é que eu vou fazer um cara vestir a minha camisa e, tipo, ter propósito, credibilidade, eu ter credibilidade e eu achar que eu vou fazer isso em 2 semanas? Não tem a mínima possibilidade. Você cria uma cultura vencedora, você ensina o cara o caminho das pedras, mas confiança você constrói. Então, como é que eu posso ter uma marca como Pérez e falar assim, não, ano que vem vão abrir 100 lojas? Não vai dar certo. Tipo, a gente não vai conseguir. A gente primeiro precisa criar uma cultura, uma máquina cultural que permita que os líderes possam representar isso para o futuro. Boa. Por isso que tem que ter essa conexão da operação com a loja. Tem que sempre ser verdadeiro. A gente vai muito no pilar, a gente brinca que é o burger foda, atendimento foda e o reverberação foda, que é, se o cara vai na loja, meu, teve um super atendimento, gostou, check. Comeu o burger, gostou, check. Meu, viu a gente no Instagram, viu a gente de uma maneira legal reverberando em outros lugares, check. O resto pode estar tudo cagado, se a gente proteger esses 3. Então a gente também tenta proteger muito os 3, assim. Às vezes o financeiro cagou em tudo ali, mas tudo bem, não pegou, o cliente não tá sabendo de nada. Então a gente também foca muito nesses 3 pilares, assim, Que legal, hein? Deu uma conversa de peito aberto aqui, a gente descobrindo as entranhas de como vocês pensam. E vocês estão no mercado, também tá mudando muito, né, gente? Uhum. Tem concorrente novo, tem marca nova chegando. A gente já viu marcas que chegaram no Brasil, não deram certo, saíram. A gente já viu marcas que estão tentando crescer e estão com dificuldade. Marcas que estão conseguindo, marcas brasileiras estão conseguindo também. E vocês estão no mercado onde surge tecnologia nova, concorrente novo, coisa nova. Agora, especificamente para vocês, e aí, Jean, você que toca mais essa parte do delivery, né? No delivery está acontecendo aí um alvoroço nesse momento. Sim. Porque tem opções novas chegando, porque a gente está num momento de construção desse hábito, e a gente sabe que a gente tem o iFood como um negócio muito importante hoje no Brasil, e tem outras soluções chegando por aí, e tem um monte de restaurantes que estão só de olho, avaliando, pensando o que fazer. Qual que é a visão de vocês? Como é que vocês estão vendo esse momento do mercado? Maior categoria de delivery no Brasil é lanches, hambúrguer, né? As principais grandes redes no Brasil são hamburguerias, né? O McDonald's, Burger King, mas são as que dominam o mercado brasileiro. A segunda maior categoria é comida brasileira. Por que a segunda maior categoria é comida brasileira? Porque a gente está falando que lanches e comida brasileira representam, de uma certa forma, um ticket médio um pouquinho mais baixo para o consumidor. E aí que eu acho que está a principal transformação que vai acontecer agora. Se a gente pensar que delivery vai crescer no Brasil nesse momento porque a renda do brasileiro está crescendo, a minha opinião é que não vai. O que vai fazer o delivery crescer nesse momento é uma proposta de valor, de preço mais atraente para o consumidor final. E aí,
que eu acho que entra um pouco da grande transformação que vai acontecer agora. Os principais empresas chinesas que estão chegando no Brasil agora, eles estão se propondo a investir muito em cupom, desconto e fidelização para o consumidor final. Então, eu acredito que, como a pandemia, esse movimento vai ajudar a fazer o mercado crescer muito e vai trazer muitas vantagens para o consumidor. Para os próximos, pelo menos, 3 anos, com certeza, o consumidor vai ter uma proposta de valor muito boa e eu acho que o mercado fora de São Paulo tende a se beneficiar muito com isso. Porque você tem empresas muito fortes também de logística, que é o caso da 99 e Meituan, que são empresas muito fortes de logística, que também vão contribuir para aumentar a frota de entregador no Brasil como um todo, e aí, consequentemente, fazer o tamanho do bolo crescer muito. Então, acho que o próprio iFood, que de uma certa maneira tem quase o mercado como um todo no Brasil, vai se beneficiar, porque sempre que chega um concorrente, ele faz trabalhar um pouco mais. Acho que a gente já até comentou sobre o efeito que o BK teve para o McDonald's durante um período de crescimento, então acho que vai ser bom para todo mundo e eu acho que todo mundo vai se mexer bastante, então acho que vai ser legal. Ficou alvoroço na internet, né? Tá chegando. Pessoal, tá chegando o Mike Tyson e o Holyfield, mas tem o Muhammad Ali também que tá no ringue esperando, né? Então vai ser um negócio, né? Eu vou pegar pipoca aqui, né? Ou um burguinho, né? Como é que vocês estão decidindo o que fazer no momento em que vocês têm uma parceria grande com o iFood, mas tem outros players chegando aí? Eu acho que a gente é muito, muito parceiro do iFood e eu não enxergo, assim, a gente fazendo alguma coisa, assim, que fuja disso num curto prazo. Eu acho que o iFood é um grande parceiro nosso, a gente precisa ver como que vai ser. Ele detém o hábito de consumo, né? Muito forte, né? Esse poder que ele tem, né? Esse superpoder. Boa. Bom, essa sacolinha que tá aqui em cima, ela tá aqui decorando, mas também tá mostrando que tem uma novidade chegando aí, né? Temos um restaurante novo. Handmade essa sacola, praticamente. Provavelmente, quando esse episódio for ao ar, esse restaurante já estará funcionando. É uma unidade nova no aeroporto de Guarulhos. Vocês são muito corajosos, porque 3 unidades, a 4ª unidade vocês vão abrir já no aeroporto de Guarulhos. De quem foi essa ideia maluca? Obrigado por falar corajoso, que o pessoal tá chamando a gente de idiota, né? De quem foi essa ideia? Na verdade, a nossa estratégia foi assim... A gente está no momento que a gente precisa mostrar que a gente é diferenciado. Então, não enquanto às vezes você vê um movimento no mercado, o cara tá vendendo franquia, tá indo para praia de alimentação, tá? Aquela loja começou fora. Vamos mostrar o oposto, vamos tentar, né? Eu acho que a gente está no momento, aquele step, né, da chave que abre, eu acho que a gente precisa cada vez mostrar que a gente é mais foda. Então, como a gente faz isso, né? Tem que achar os melhores pontos, os pontos nota 11, né, que a gente fala. E a gente viu muito no aeroporto, falou, a gente tem que estar no aeroporto, mas não no aeroporto em qualquer lugar. Qual é o melhor ponto do aeroporto? E tudo isso a gente chegou a gente brinca que é o corredor ouro, né? Então a gente vai abrir no Terminal 2, no pós-embarque, né? Que é o pós-embarque onde tem o momento de consumo. Só que a nossa ideia também, como a gente se diferencia, né? Num lugar que a tomada de decisão é muito diferente lá, né? Tanto que o Subway fora apanha, lá dentro o Subway é um gigante. Então como a gente consegue se diferenciar ali onde o cara tá com pouca atenção, o cara tá olhando, né? Então a gente fez um projeto que é muito disruptivo, que é vamos fazer uma loja aeroporto, né? Uma loja aeroportuária, que é o Pets International Airport ali. Então a gente vai trazer, né? Vão ser os aviões que simulam a entrega dos pedidos, os aviões sobrevoando a loja. As sacolas são as malas desse aeroporto. Então elas vão cair numa esteira de malas. Igual quando você pega a mala ali, né? Vai estar, e ela passa pelo raio-x antes de ficar pronta, vai ter a imagem de raio-x. E a tela de pedidos é a tela de chegadas. Então você vai ver, né, o próximo pouso, João Branco ali, né? A gente vai ter tudo isso. O uniforme vai ser de aeromoça, piloto. E a bag a gente até fechou com uma empresa de malas, né? A gente chamou a All Bags, que é uma marca de malas, para você assina a minha bag aqui. Então a gente fez realmente, é uma experiência para o cara, eu preciso passar, sabe, para agregar na viagem, né? Eu preciso passar ali para... Parte do passeio. Para fazer parte de uma memória animal, que a gente é muito tem que estar na memória. Então a gente não quer ser só a franquia, é o 1.0 do aeroporto, uma franquia vendendo no aeroporto, né? Como a gente vira o 2.0, né? Eu acho que é um fenômeno mais recente em aeroporto, que antigamente você via grandes operadores que tinham várias lojas com talvez uma coisa meio quase que white label para trabalhar dentro do aeroporto. E aí acho que tem uma mudança aí dos aeroportos começar a trazer marca com conteúdo interessante. E aí eu acho que a gente se posiciona muito com isso. E eu acho que é muito importante esse ponto de por que o aeroporto, né? Eu aprendi uma coisa na minha vida, meu pai sempre falava, ponto é ponto e ponto. Né? Isso é boa, né? Então, o ponto é a coisa mais importante. Se você consegue o melhor ponto no melhor aeroporto do Brasil,
Você tem que abraçar essa oportunidade e você tem que fazer acontecer, né? Então, acho que é uma oportunidade única da gente estar num dos melhores lugares do aeroporto e a gente vai ter que garantir que a gente entende que tempo é uma coisa sagrada e que o cara quer ter uma experiência boa num custo decente para estar no aeroporto e uma experiência única para um momento único da vida que é viajar, né? Que é uma coisa prazerosa. Como é que você prepara, Jean, um time, processos para uma inauguração importante assim, diferente das Sim, outras? sim. Então, vocês vão ter que aprender junto com fazer e vocês vão inaugurar bem em setembro, que tem pouco tempo para o começo de uma temporada grande de viagens no fim do ano, né? Assim, eu acho que vai tudo da cultura e da mentalidade de excelência desde o primeiro momento. Se você tem lá os seus pilares operacionais sólidos, você sabe quais são, você não pode só saber, você tem que vivenciar isso no dia a dia. Então a gente já está com a equipe treinando já faz 1 mês e meio aqui em São Paulo, todo mundo treinando em São Paulo, todas as pessoas que a gente contratou para chegar lá e desde o primeiro momento você implementar as coisas certas. Eu dei o exemplo um pouco mais cedo do que aconteceu desde o primeiro dia de operação nossa, quando a gente abriu o Pérez, que foi uma correria e de uma certa maneira até bagunçado, porque a gente não tinha ferramentas. E aí o segredo é você entender que o cliente pode até te dar uma chance uma vez, mas se organizar muito bem para deixar tudo funcionando bem e os pilares culturais funcionando desde o primeiro dia. Sensacional, gente! Que legal saber um pouco mais dos bastidores de vocês, hein? Depois do aeroporto de Guarulhos, vocês podem me contar o que vem mais por aí? Ou tem alguma coisa chegando que é segredo? Não podemos dar nenhum spoiler mais? Lá na empresa o pessoal fala, Henrique é mó boca de sacola, porque eu falo tudo. Então, vocês cumpriram o papel, né? Pode falar. Mas eu até, enquanto você estava falando, eu tava pensando, eu falei, pô, legal esse episódio, porque eu falei, no final do dia, né, marketing, que é o branding, né, é tudo, né? Um chão sujo na loja vai falar o quê, né? Então ele operação, ela é totalmente, né, tá nessa película branding ali, né? Então a gente no final é uma Os dupla, dois né, cara? constroem e destroem a marca no mesmo nível. E só um ponto, eu acho que da mesma maneira que essa coisa de autenticidade é importante para a comunicação, para a operação, eu diria que o meu padrão ouro se chama limpeza e segurança alimentar. Porque limpeza reflete todos os aspectos culturais que uma empresa tem. Se a pessoa se importa, ela limpa. Então, uma grande empresa só é formada por pessoas que se importam. E a limpeza talvez seja a principal, característica de um negócio diferenciado. Então, você vai, no Starbucks nos Estados Unidos. Grande maioria das vezes, as lojas estão brilhando, impecáveis. Por quê? Porque receber o cliente faz parte da cultura do cliente. E o cara que se importa o suficiente de limpar, mostra o tipo de empresa que ele trabalha. Então, para mim, é muito importante isso. Da mesma maneira que ser autêntico para a marca é importante, cara, limpeza numa loja é um negócio que mostra quem que a empresa é. Então tem que batalhar muito por isso e garantir que a loja estando limpa, você pode ficar um pouco mais tranquilo que você sabe que tem uma galera legal que trabalha lá. Eu adorei isso que você falou. Antes de vocês contarem a novidade final aí, porque tem uma frase que eu uso muito, em que inclusive está no meu livro, que eu vou dar de presente para vocês, que é assim, a melhor estratégia de marketing do mundo é você se importar com o seu cliente. Concordo 100%. Eu Tá já aqui o tenho, presente então para vocês. mas é assinado? Esse Então eu dou o meu. Esse é assinado. Muito obrigado. Poxa, obrigado. Muito Desmarketize. obrigado. Vocês são uma aula de marketing que não parece marketing, Muito obrigado. mas tem mais algumas Prazer. dicas aí para vocês também. Legal, muito obrigado. Com certeza. Muito E obrigado. vamos lá, uma novidade final aí pra Então, turma, Henrique. Nessa nossa expansão, a gente também definiu, pô, tem que ser bom em tudo, tem que mostrar, né? Então a gente fechou com o OTAC de arquitetura, que a gente falou, é mais alguém para agregar, né? Todo mundo vai agregando, né? Para deixar. Então a gente falou, vamos agora aqui para frente, o OTAC é o nosso escritório. Lojas Pets tem que ser assinada pelo OTAC. E aí a próxima loja, a gente fez um movimento muito assim a gente sempre discute muito, né? Onde expande onde não estão os grandes e a gente pega lá o território primeiro, ou expande onde já estão, que já está consolidado e tem. Mas a gente resolveu fazer um teste de, vamos para um lugar que ninguém está olhando, mas que é um lugar bom, tem público bom, mas ninguém está olhando. Então a gente negociou e a próxima loja é no Shopping Tabuão da Serra. Opa! Spoiler aí chegando para você. E vai ser uma loja totalmente diferente também. E lembra que ponto é ponto e ponto. Então essa vai na estratégia do ponto é ponto e ponto. Se você tem um ponto 11, você tem que ir atrás do ponto 11 e você abrir lá. E a gente o shopping até vai fazer uma loja, ele vai pegar a parte de corredor para criar uma look meio sob medida e a gente vai fazer uma loja bem diferente ali. Então a gente está bem empolgado, vai ser para novembro essa. A gente no tapume a gente já colocou, a gente não colocou o nosso logo
A gente só deu dicas, é isso, é aquilo. Não, Tem um jogo de palavras para tentar acertar. Então, por enquanto, ninguém sabe. É um código, é um código. Quando for pro ar, já vai estar mais revelada aí essa Com novidade. certeza. Pô. Gente, achei demais nossa Legal. conversa aqui. Super, super obrigado. Pô, por vocês obrigado, terem Vitor. vindo. Obrigado Prazer. mesmo. Prazerzaço. Ó, eu viajo muito, eu vou estar sempre na loja de vocês e eu sei que vocês estão lá porque quando vocês inauguraram no Shopping Tamboré, eu fui lá como consumidor, já encontrei o Jean. Gente, muito, muito prazer receber vocês aqui. Obrigado. Desejo que vocês explodam de vender, Obrigado. mas que principalmente que vocês deixem aí muitas marcas de que vocês se importam É. na vida de muita gente, tá bom? Isso aí. Pô, obrigado de coração, Valeu. viu, João? Muito obrigado. E ó, se você não segue ainda o Pérez, segue lá. Se você não conhece a rede, quando você vier para São Paulo, vem conhecer. Seja no aeroporto de Guarulhos, seja nas lojas que tem na rua, seja no delivery, pede no iFood aí para você experimentar, tá bom? E segue essa turma aqui também, né? Como é que eles te acham aí, gente, nas redes? Eu acho que o meu é o LinkedIn só. Jean Paul Marum. Aí depois eu... O meu Instagram é o do Pets. Então, Petsburg, só mandar Henrique, tá aí, aí eu tenho. Não tenho mais pessoal. Henrique tá lá. Bom. É. E se você não me segue lá também, gente. @Fala João Branco. Vai ser um prazer a gente se conectar, tá bom? Espero que você tenha curtido. Manda pra todo mundo aí. E valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, turma. Obrigado. Valeu. Já vou mostrar aqui, já me empolguei, já vou mostrar aqui, ó.